Jovens do 7º ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos com nossa revisão. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a nossa revisão. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, muito fácil, simples, nossa prova, ó, vai ser bacana. Então, primeira questão diz assim: sabendo que o nome dos polígonos é dado pela quantidade de lados. Um polígono de 7 lados é um... aí você vai dizer, né? Qual deles? É o triângulo, é o hexágono, é o heptágono ou é o pentágono? Então, você vai lembrar, né? Aquele que tem aquela quantidade de lados correspondente a 7 lados. Então, nós temos aí o triângulo, que tem 3 lados. O hexágono, que tem 6 lados. O pentágono, que tem 5 lados. Ó, esqueci, né? Letra C, é verdade. O heptágono, que tem o quê? 7, isso mesmo. Então, a alternativa aí, muito fácil, né? Letra C, com certeza, essa é uma questão dada, né? Fácil demais. Trivial, trivial, trivial. Então, muito simples, né? A questão, só saber a quantidade de lados, né? Cada polígono, o nome que ele recebe pela quantidade de lados. Bacana? Vamos lá. Segunda questão. Qual dos itens apresenta medida com as quais não é possível construir um triângulo? Lembre, pessoal, da propriedade. A propriedade diz que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Só que tem uma melhor ainda. Diz que o lado maior, se eu provar que o lado maior é menor do que a soma dos outros dois, consequentemente, eu provei que todos os lados são menores do que os outros, a soma dos dois, certo? Então, você vai verificar qual o maior lado e ver se o maior lado é menor do que a soma dos outros dois. Se for verdadeiro, então pode construir o triângulo. Caso isso seja falso, não pode construir o triângulo. Bacana? Então, vamos lá. Na letra A, 40 é o maior lado. Então, vou botar 40 tem que ser menor do que 20 mais 30. Ora, quanto é 20 mais 30? Perfeito, 50. Então, 40 é menor do que 50? Verdade. Então, isso é verdade. Então, se é verdade, eu consigo construir o triângulo, certo? Então, basta provar que o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Bacana? Letra... Vou começar logo da letra D, logo, né? De baixo para cima. Vamos lá. Letra D, o maior lado é 17. Então, eu vou pegar aí. 17 tem que ser menor do que 4 mais 14. Ora, quanto é 4 mais 14? 18. Então, 17 é menor do que 18. Isso é verdade? Verdade verdadeira. Então, eu consigo, na letra D, construir um triângulo. Separando aí. Letra C. Qual é o maior lado na letra C? 30. Então, 30 tem que ser menor do que 21 mais 19. Ora, 21 mais 19 vai dar 40, não é isso? 30 é menor do que 40? Verdade verdadeira. Então, pode-se construir o triângulo. Ah, professor, você pulou a letra B. Vamos fazer agora. Qual é o maior lado da letra B? 21. Então, 21 tem que ser menor do que 10 mais 10. Quanto é 10 mais 10? 10 mais 10 é 20. 21 é menor do que 20? Não, professor, isso é falso. Se isso é falso, consequentemente, eu não consigo construir um triângulo com essas medidas.
Então, a alternativa correta, letra B, de besta, 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 né? Só provar que o lado maior é menor do que a soma dos outros 2, certo? Então, facinho, facinho, você consegue resolver a questão. Terceira, né, da OBMEP, diz assim: a figura abaixo é formada por hexágonos regulares e triângulos equiláteros, né? Sua área total é 132 centímetros quadrados. Qual é a área da região sombreada? Pessoal, essa questão é muito simples. A dica é: divida os hexágonos em triângulos regulares, porque a quantidade de triângulos ali vai ser a mesma quantidade, né? Mesmo valor ali, ó, para aquele triângulozinho que está sobrando ali. Então, o tamanho dos triângulos do hexágono é igual ao triângulo que está sombreado aí. Então, você conta quantos são. Depois você pega a área e divide pela quantidade. Ao dividir, depois que você divide essa área pela quantidade de triângulos que você formou fazendo as diagonais aí desses hexágonos, você vai ter a área de um triângulo. Depois é só multiplicar pela quantidade de triângulos que está aí sombreado. Bacana? Então, ó, o que eu faço? Eu divido em, passando as diagonais aí. Então, ao passar essas diagonais, você vai ter um total de cada hexágono aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 18 mais os 4 sombreados dá 22. Então, eu divido 132 por 22, que dá um total de quê? 6. Então, a área de cada triângulozinho desse daí é 6 centímetros quadrados. Né? O que eu tenho? Eu tenho quantos sombreados? 4, perfeito. Então, eu pego 6 vezes 4. Quanto é 6 vezes 4? Isso mesmo, ó, 24 centímetros quadrados, letra B de besta, besta, besta. Uma questão dessa, rapaz. Então, muito fácil, muito simples, né? Vamos adiante. Olha só, a quarta questão diz assim: na figura abaixo, a área do triângulo AED, sabendo que a área do quadrado ABCD é igual a 100. Essa questão é fácil, pessoal. O que você vai perceber? Você vai perceber que a base do triângulo, né, é igual ao lado do quadrado. E que a altura do triângulo é igual ao lado do quadrado. Ora, como é a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, ele está dizendo que lado vezes lado é 100. Quanto é a base do triângulo? Não é o lado? Quanto é a altura do triângulo? Não é o lado? Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Pronto. Aí, você vai ter justamente que a base é o lado e a altura também é o lado, que vai dar o mesmo valor da área do quadrado. Depois é só dividir por 2 que você tem justamente a área do triângulo. Bacana? Então, ó, esse é o lado do quadrado e esse é o lado do quadrado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Só que esse lado, né, a área do quadrado seria lado vezes lado. Então, o lado vezes lado aí vai dar quanto? 100. 100 centímetros quadrados, que foi a área que ele deu. Ele disse que já é 100 centímetros quadrados. Foi essa a informação que ele nos deu. Só que você vai perceber que esse lado é igual à base do triângulo. E o outro lado é igual à altura do triângulo. Então, eu posso dizer que base vezes altura é igual a 100. Porque é a mesma multiplicação de lado vezes lado, já que eles são iguais. Pronto. Como é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que base vezes altura eu já sei que é quanto? 100.
Então, vai ser 100 dividido por 2, que vai dar 50 centímetros quadrados, letra C, com certeza. Essa é uma questão fácil demais. Basta eu pegar a área do quadrado e dividir por 2. Olha, rapaz, que moleza, né? Ó, se você pegar a bandinha branca de um lado e a bandinha branca do outro, inverter, vai formar justamente o triângulo que está ali de cinza, certo? Então, é por isso que dá 2 triângulos, certo? Ok? Bacana? Quinta questão, já estamos aí na metade, né? Olha só, a Coimbra foi erguida numa área de 9.000 metros quadrados. A terça parte dessa área ficou livre para ser feita uma praça de esporte. No restante, foram construídas 50 salas de aula, iguais no térreo. A área correspondente a cada uma dessas salas de aula é de... Primeira coisa, você vai ter que saber o que é um terço. O terço de qualquer coisa, pessoal, é dividir por 3. Então, você vai pegar a área total e dividir em 3 partes. Sendo que uma dessas partes é a parte do esporte. As outras que sobram, você vai dividir pela quantidade de salas. E aí você vai ter a área de cada sala, certo? Então, ó, aí é o terreno todo. E ele diz que, né, um terço dessa parte, né, um terço foi construído o quê? Uma praça de esporte, que é a quadra, né? Ora, o restante foi construído salas de aula, que dá um total de 50. Se você contar aí, tem 50, certo? Então, entenda o que é um terço. Um terço é como eu pegar esse daí e dividisse ele em 3 partes, certo? Então, dividindo ele em 3 partes. 1, 2, 3. Então, só um terço foi construído a praça de esporte. Então, 2 terços foi construído as salas. Então, ó, eu pegando 9.000 dividido por 3, vai dar 9 dividido por 3, dá 3, e acrescenta os 3 zeros. Então, a quadra foi construída em 3.000 metros quadrados. O que sobra? Sobra o quê? 6.000, isso mesmo, né? Então, ó, você vai pegar 9.000 menos 3.000, que dá 6.000 metros quadrados. Pronto, eu descobri os 2 terços que estava sobrando. Nesses 2 terços foi construído 50 salas. Então, eu pego 6.000 e divido por 50. Se você quiser cortar o zero, pode cortar. Fica 600 dividido por 5. 6 dividido por 5 dá 1, sobra 1. Aí junta com 0, fica 10. Dividido por 2, por 5, dá 2, né? Então, como sobrou um 0, acrescenta o 0. Então, dá 120 metros quadrados. Então, cada sala tem 120 metros quadrados, letra D. Desse jeito, essa prova vai ser fácil demais, né? Então, metade aí já explicado. Vamos lá. Ah, sim, parte da circunferência, né? E círculo. Então, ó, determine o comprimento da circunferência de raio igual a 15 metros. Né? Então, use o π igual a 3,14. Então, você tem que lembrar como é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Não, 2πr, certo? Substitua os valores, faça as multiplicações e é só festa, certo? Então, ó, comprimento aí vai ser 2 vezes π vezes r. Então, o π eu já sei que é 3,14 e o r é 15. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 15. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Multiplicado por 15 vai ficar 94,2 metros. Isso estava na letra D.
que depois dessa, aí vai ficar mais fácil ainda, né? Então vamos lá. 7ª questão. Agora chegou na simetria. Olha só, a 7ª questão diz assim: observe atentamente as figuras abaixo quando a linha traçada como eixo de simetria. Então, a linha que está traçada aí é para você saber se é ou não é o eixo de simetria. Marque a única alternativa correta, onde a linha destacada representa justamente esse eixo de simetria na figura, né? Então, ó, olha só no rosto aí. Tem um olho de um lado, um olho do outro. A boca foi dividida bem no meio. Então, o que tem de um lado é igual ao que tem do outro. Então, é simétrico. Bacana. Olha só, o retângulo, essa diagonal, será se você fechando uma em cima da outra vai ficar sobreposto, né? Ou então você bota o espelho e vê o que fica do outro lado, né? Então, não é simétrico. Então, 2 não é simétrico. Já a 3, se você dobrar, vai encaixar perfeitamente em cima do outro. Então, a 3 é simétrica. Então, consequentemente, 1 e 3, letra C, com certeza isso é moleza, rapaz. Olha só, vamos lá para a 8ª. A 8ª diz assim: quando um objeto é colocado diante de um espelho plano, observamos que o objeto e a imagem não se sobrepõem, né? Se o objeto não for simétrico em relação à posição do espelho e o eixo de simetria. A figura a seguir indica um ladrilho colocado ao lado de 2 espelhos planos, um eixo de simetria vertical e o plano 2, eixo de simetria horizontal. Indique a alternativa que corresponde às 2 imagens formadas pelo espelho 1 e 2, respectivamente. Então, o espelho 1 é na vertical. Então, você, como se tivesse um espelho aqui, e a imagem que está ali refletisse nesse espelho. Caso você tenha um espelho, aí joga aí na tela e dá para você visualizar qual é a imagem que vai se formar do outro lado. Também bote o espelho e visualize, Visualize olhando para baixo e aí você vai ter as 2 imagens, né? Isso se você tiver um espelhozinho aí para verificar. Caso não, você vai projetar essa imagem como se ela estivesse fazendo isso, Ela está aqui e ela faz isso. Lembra que ela é o que é direito vira esquerdo, o que é esquerdo vira direito, então é como se ela estivesse fazendo isso, certo? Então, ela está de um lado e inverte do outro. Então, é justamente o que ela faz. Então, imagine aí, essa projeção, você ia ter o quê? Ela invertendo para o lado de lá. Então, essa seria a imagem do espelho 1. O que ia acontecer? Ela está de cabeça para cima, então ela ia ficar de cabeça para baixo. Então, a imagem do 2 seria essa. Então, onde é que tem isso? Perfeito, letra D. Depois de uma questão moleza dessa, pessoa, nós vamos aí quase concluindo nossa atividade, né? Então, vamos lá. Olha só a 9ª questão. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? O que você vai fazer? Contar, pessoal. Conte os eixos de simetria que tem aí. Então, é só contar e aí você faz a festa. Marca quantos eixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque esse aqui você para, esse é o mesmo eixo, certo? Então, você não pode contar de novo. Então, você conta até aqui, Então, 6 eixos de simetria, letra A. Agora só falta 10ª, professor. Vai ser fácil demais, né? Então, 10ª e última questão.
Sabendo que a soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela fórmula S igual a n menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é... Lembra lá da primeira? Né? Qual é o polígono que tem 7 lados? Isso mesmo, é heptágono. Então, no lugar do n, você vai colocar o 7. Então, vai ficar 7 menos 2, perfeito, ó, 5. Então, quer dizer que basta eu multiplicar 5 vezes 180? Isso mesmo. Então, 5 vezes 180 vai dar o quê? 900. Então, letra B de besta, uma questão tão fácil como essa. Pronto, pessoal. Essa era a nossa revisão. Espero aí que vocês tenham gostado. Agora vai ser sua vez de responder aí na nossa avaliação. Então, forte abraço. Valeu, foi um prazer estar com vocês. E tchau!